noite. Tem alguém cansado aí nesses dias? Fala eu. Tô não. Querido, ó, sinceridade é tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu estava falando isso agora para o Alexandre. O momento que a gente vive em tabernáculo é um momento cansativo, porque é uma pegada que a gente não está muito habituado. Nossa igreja não tem esse ritmo de segunda a segunda, por exemplo. E a festa do tabernáculo, como o Senhor acabou, o Senhor fala na sua palavra, que foi acabado de ler aqui, 7 dias celebrareis ao Senhor. Então, a gente vem nessa pegada. Só que quando chega, eu estava comentando isso com o Alexandre, quando chega no último dia, que a gente faz o encerramento, no outro dia a gente vem desmontar, eu já recebi ligação de algumas pessoas dizendo assim, pastora, na segunda, o que eu faço agora? Porque fica perdido, tamanho envolvimento da glória de Deus nesses dias. Quando chega na segunda que vem, você vai sentir falta, você vai lembrar das minhas palavras, isso é verdade. Aleluia! Você está preparado para mais um dia ouvir tudo aquilo que Deus já tem gerado no coração do seu servo? Amém. São dias proféticos, meu irmão. Não venha para cá como um culto, mais um culto, porque não é. São dias de quebrantamento, são dias do agir de Deus. Amém. E eu quero convidar para essa noite o meu genro Tiago, que ele vai estar trazendo a palavra aqui. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor pela vida dele. Boa noite, queridos. Graça e paz para a tua vida, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade. Quero agradecer desde já a pastora por ter me convidado para mais uma vez participar dessa festa, trazendo a palavra de Deus. Amém. Quero dizer que estou muito feliz, muito contente. Esses dias têm sido de grande felicidade, grande alegria para as nossas vidas. E que hoje seja mais um dia de grande alegria e grande felicidade para a glória de Deus, amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Estou bonito aqui com o Talmud, né? Ah, não, Talmud da Talite. Querido, quero te convidar a abrir sua Bíblia desde já. O livro de Isaías. O profeta Isaías, capítulo 64. Isaías 64. Depois nós vamos para 2 Samuel. Isaías 64, só o primeiro capítulo. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. E agora eu quero te convidar a abrir em 2 Samuel. Volta algumas páginas na tua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler do 1 até o 15. Diz assim a palavra de Deus: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é evocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab, da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos, de pino, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de reverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou:
como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a família. E disseram ao rei de Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam o boi e o novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Vamos ler até o 17. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda de Davi, que Davi lhe havia preparado, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Amém? Essa palavra tem como tema tabernáculos e a presença de Deus. Amém? Então, eu te convido a fechar seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Santo e bendito Deus, aqui está mais uma vez a tua igreja celebrando tabernáculos. Aqui estamos, Senhor, diante dos teus pés, diante dos teus átrios, para, Senhor, mais uma vez nos alegrar perante a tua santa e preciosa presença. Senhor, nós te pedimos a tua presença em nosso meio. Fale conosco, Senhor, por meio da tua palavra, que a tua palavra neste momento possa adentrar os corações, Senhor, e transformar vidas, para o louvor da tua glória, Deus. Estamos aqui, Senhor, porque nós amamos a tua presença. Adoramos ao Deus que nos dá a glória e a graça. Te louvamos assim e te oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, você pode se sentar. Quando eu ouvi dizer que esse ano seria festa de tabernáculos, céus abertos, né? Festa de tabernáculos e céus abertos, eu logo fui pesquisar essa expressão, céus abertos. O que significa isso biblicamente, né? E eu me deparei com esse texto de Isaías, no capítulo 64, do verso de número 1. Isaías, ele está ali encerrando a sua carreira profética, ele está encerrando ali o seu ministério profético, e tudo que ele pede naquele momento é que Deus ele possa abrir, rasgar os céus, fender os céus e lhe mostrar mais uma vez a sua presença. Isaías podia pedir que o Senhor lhe desse um final de vida feliz, mais alegre, que o Senhor lhe desse um final de vida próspero, mas o que ele pede é um pouco mais da glória de Deus na vida dele, a presença dele sobre sua vida. Ele fala, se fendesses os céus. Ele está desejando ali algo mais do que ir abrir. Ele deseja que o Senhor rasgue os céus e desça diante dele. Quando nós falamos de céus abertos, meus irmãos, nós estamos falando da glória de Deus. E não pode ser algo natural. É algo altamente sobrenatural. Quando nós falamos de céus abertos, todas as visões que os homens de Deus que viram céus abertos na Bíblia tiveram, eles viram o próprio mundo espiritual. Eles tiveram visões de Deus, visões de querubins, visões de anjos e arcanjos. Isso não pode ser tratado como algo normal. Isso não pode ser tratado como algo natural. É algo extremamente sobrenatural. Isaías, no início do seu ministério, viu os céus abertos. Ele contemplou o próprio Deus assentado no alto e sublime trono. Ezequiel também, ele vai dizer que ele teve visões de Deus, os céus se abriram e ele teve visões de Deus.
João também contemplou os céus abertos e teve uma visão ali da adoração que nós vamos um dia estar juntos diante do Senhor na glória. Mas a visão de Jacó, quando ele vê uma escada ligando a terra até os céus, ele nos revela que Deus, ele é um Deus que quer se relacionar conosco. É um Deus que quer manifestar a sua presença diante do seu povo. Jacó, ele viu uma escada ligando os céus e a terra, e ele viu anjos subindo e descendo por essa escada. Jesus também vai dizer a Natanael mais à frente, já no Evangelho, que Natanael teria visões de anjos subindo e descendo. Jesus, ele era essa escada que ligava o homem a Deus. Jesus, ele é a escada que liga o homem a Deus. Ninguém pode ir ao Pai senão por meio de Jesus. Mas essa visão, ela também nos remete ao fato de que Deus, ele quer ligar céus e terra com sua doce e maravilhosa presença. Deus, ele é um Deus que quer se fazer presente em nosso meio. Glórias a Deus. Tu pode dar um amém? Então, nesse sentido, meus irmãos, a festa de tabernáculos, ela tem tudo a ver com céus abertos e a presença de Deus. Tabernáculos é a presença de Deus, é Deus querendo se fazer presente o tempo todo, meus irmãos. A simbologia do tabernáculos, como vocês já ouviram nesses 2 dias muito bem, e eu não vou saber explicar da mesma forma que a pastora e ontem a pastora Beth trouxeram aqui para nós, mas a festa dos tabernáculos era uma simbologia das habitações temporárias feitas pelas pessoas que peregrinaram no deserto durante 40 anos. A saída do povo do Egito, todos sabem que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto peregrinando, e essa festa do tabernáculo era para celebrar, para relembrar esse período em que eles montavam suas cabanas e eles viviam debaixo da cobertura de Deus. Mas por mais que eles vivessem em cabanas, meus irmãos, a principal habitação que aquele povo podia contemplar no deserto era a presença do próprio Deus de Deus. As cabanas, elas protegiam, mas quem realmente protegia com mão poderosa aquele povo no deserto era a presença constante de Deus. Uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. O deserto, meus irmãos, era um lugar muito difícil de se morar. Eles estavam totalmente abertos a qualquer tipo de inimigo ou perigo que podiam atentar contra a vida deles. Mas diante da presença de Deus, diante do fato de que Deus é quem protegia aquela nação, nenhum mal tocou a eles. Eles foram libertos, eles foram libertados com mão poderosa de todo o mal. No Evangelho de João, meus irmãos, mais à frente, repetidamente João, ele apela para imagens de tabernáculo para nos mostrar que Jesus, ele veio habitar conosco. O termo habitar, quando João 1,14 diz que a palavra tornou-se carne e habitou entre nós, significa tabernacular. Jesus, ele veio e tabernaculou no meio de nós. Ele estendeu uma cabana no meio do seu povo, ele habitou. Ele é o Senhor, o Deus conosco, o Deus que se fez presente diante dos homens. Deus que quer se relacionar conosco em todo o tempo. Um dia, meus irmãos, esse tabernáculo será restaurado. Sabia disso? Um dia nós teremos mais uma vez o prazer da presença do próprio Deus em carne no nosso meio. Deus voltará a habitar no meio do seu povo, física, visivelmente. Apocalipse 21:3 diz: e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus, e está entre os homens, pois com ele habitará, e a eles serão o seu povo, e o Deus mesmo estará com eles. Jesus voltará, e ele mais uma vez restaurará o tabernáculo que havia se perdido. Mas Jesus, ele cumpre a festa do tabernáculo, e isso tem um grande significado para nós, meus irmãos.
Porque isso quer dizer que nós ainda precisamos da manifestação da presença de Deus em nossas vidas. Nós precisamos dessa presença constante em nosso meio. E é por causa disso que Ele nos envia o Consolador. O Espírito Santo, Ele nos está acompanhando e Ele habita dentro de nós. O Espírito Santo, Ele mora em nossos corações. Ele fez morada em nossos corações. Os corações daquele que crê no Senhor Jesus. Glórias a Deus. Portanto, a partir de agora eu quero falar sobre essa presença manifesta do Senhor no nosso meio. Eu peço que você abra agora em 2 Samuel 6, o segundo texto que nós lemos. Eu quero falar sobre essa presença manifesta de Deus. 2 Samuel 6. Eu quero falar sobre um outro símbolo da presença de Deus. Um outro símbolo da presença de Deus entre os homens que foi levantado enquanto o povo ainda estava no deserto, que é a Arca da Aliança. Com certeza você já ouviu falar sobre a Arca da Aliança, inclusive nós temos uma réplica dela aqui. A Arca da Aliança ela era um baú retangular feito de madeira, revestido de ouro por dentro e por fora, e ela media 1,20 m mais ou menos. Ela era um pouquinho maior do que essa réplica que nós temos, e ela também não é de ouro, mas ela está pintadinha como se fosse de ouro. Em cada uma das suas extremidades inferiores haviam 4 argolas, e nessas argolas elas eram inseridas varas que serviam como instrumentos de transporte da arca. A tampa da arca era chamada de propiciatório, né? E essa tampa era feita de ouro puro. Nela ficavam as figuras de 2 querubins, 2 anjos, que haviam sido colocados de frente um para o outro com suas asas estendidas. A Arca da Aliança também servia como local de armazenagem para 2 tábuas da lei. As 2 tábuas da lei, que eram os mandamentos, né, prescritos na antiga aliança do Sinai. A arca também guardava o vaso com maná e a vara seca de Arão. Tudo isso para lembrar do tempo em que o povo foi sustentado pelo Senhor no deserto. A arca era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo e era o tabernáculo provisório de Deus no meio do povo. A Arca da Aliança ela foi capturada mais à frente na história pelos filisteus. Por causa do pecado do povo de Israel e da desobediência do seu povo, eles foram derrotados pelos filisteus em batalha e, consequentemente, eles tiveram a Arca da Aliança capturada. Entretanto, a captura dessa Arca da Aliança trouxe grandes problemas aos filisteus. Após 7 meses de pragas, os filisteus eles devolveram a Arca da Aliança para Criate Jearim. É uma cidade ao norte de Judá, onde ela ficou por aproximadamente 20 anos. O episódio que nós lemos de 2 Samuel 6 é Davi recuperando a arca para a cidade de Jerusalém. Davi ele subiu ao trono e ele estabeleceu que Jerusalém seria a capital política religiosa na nação de Israel, levando a Arca da Aliança para lá. Porém, meus irmãos, para trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, não foi algo tão simples quanto Davi pensou que fosse. A presença de Deus no meio do seu povo requer alguns cuidados específicos. A pergunta que eu quero responder com os irmãos nessa noite é a seguinte: o que nós podemos fazer para que Deus ele manifeste a sua presença no meio de nós? O que nós podemos fazer para que essa presença venha inundar os nossos corações novamente? Em primeiro lugar, eu quero dizer que a presença de Deus ela é manifestada quando a presença ela é a nossa maior motivação. Quando a presença de Deus ela é a maior motivação da nossa alma. O que tem motivado a sua vida, meus irmãos? O Deus que dá a bênção ou a bênção que vem de Deus? No versículo 1, nós vemos que Davi escala 30 mil homens para essa expedição. Davi, ele tendo derrotado os filisteus e agora sendo o rei de Israel,
E tendo ali desfrutado alguma paz, ele achou oportuno buscar a arca e instalá-la novamente em um lugar honroso. Em 1 Crônicas 13:5, nós somos informados que Davi ele consultou representantes do povo e reuniu uma assembleia geral por toda a nação. Este importante passo, meus irmãos, esse foi um importante passo para que a arca ela fosse levada novamente para Jerusalém e fosse restabelecido novamente o culto religioso como algo nacional. E ele convoca ali os principais guerreiros e muitos nobres, eles comparecem para essa expedição. É provável que o número de 30 mil aqui mencionado no texto tenha sido muito maior do que isso. 30 mil foi uma forma de dizer que muitas pessoas, uma assembleia esteve presente nessa convocação e todos estavam muito eufóricos para de alguma forma trazer novamente a arca para dentro de Jerusalém. Então eles foram buscar a arca da aliança para essa ser o centro da nação. Versículo 2 ele diz: e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca da aliança, a arca de Deus, a arca sobre o qual é evocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Davi sabia da importância dessa arca na capital do reino de Israel. Davi queria reconstruir não somente uma nação forte belicamente, não somente uma nação economicamente forte, mas Davi queria restaurar a devoção do povo novamente diante de Deus. O reinado do rei Saul não havia sido um reinado onde o reinado do rei Saul não foi um reinado que ele olhou para essas coisas de devoção. Então Davi ele justamente queria mais uma vez recuperar a devoção do povo diante da presença de Deus. E é por isso que o texto mostra que essa arca ela tinha o nome de a arca do nome de Senhor dos Exércitos, porque o nome Senhor dos Exércitos era um símbolo da aliança entre Deus e Israel, e porque era o lugar onde ele principalmente escolheu se manifestar por sinais ao seu povo. Então essa arca ela é trazida com sons de muitos júbilos, de músicas e cânticos. O verso 5 vai dizer: Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Era a tradição do povo em uma festa com fins de devoção a Deus, cantar ali músicas animadas. Era a tradição do povo que o povo se alegrasse, como nós estamos fazendo aqui com essa festa. Era um momento, uma ocasião de muita alegria, muita festa, canções de júbilo entoando. E Davi, ele pessoalmente liderava a multidão. Davi era quem vinha trazendo a arca para a capital da nação. O rei Davi, ele não se esqueceu de Deus. Quando ele assume o reinado e ali impera a prosperidade do povo, é normal que Davi pudesse se esquecer da presença de Deus, mas Davi, ele era um homem totalmente devoto ao Senhor, então ele pensa todo o tempo de trazer novamente a arca para a capital de Jerusalém. Ele não se contenta com as conquistas, ele não se contenta com as vitórias, ele anseia por Deus. Ele busca em primeiro lugar o reino de Deus. A sua devoção é mostrada no entusiasmo como ele celebra, junto com o povo, aquele transporte da arca da aliança para a cidade de Jerusalém. E é por isso, meus irmãos, que a nossa devoção, é por isso que a nossa atitude deve ser a mesma de Davi. Davi, ele tinha as riquezas do reino. Davi, ele tinha as vitórias na batalha. Davi, ele tinha todo o respeito do seu povo, mas o que motivava o coração do rei Davi não eram as vitórias, não eram as riquezas, não era o respeito, era a presença de Deus. O que motivava o seu coração era o fato de que aquela arca estaria novamente diante do povo, e essa arca no meio do seu povo novamente, que significava que a presença de Deus estava novamente junto à nação. Todas as bênçãos, temos as bênçãos de Deus, meus irmãos. Nós temos os sinais das bênçãos de Deus. Temos os benefícios, as benevolências de Deus sobre nós, nossas vidas.
Deus nos dá muitas coisas, muitas bênçãos, meus irmãos, mas nada disso pode substituir a presença de Deus em nossas vidas. A glória de Deus manifesta no meio de nós, o amor de Deus entregando para nós o Espírito Santo dele. Todas as bênçãos, todos os bens são nada diante da presença manifesta dele em nossas vidas. É o próprio rei Davi que vai dizer no Salmo 5, no versículo 3: de manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Porque ele diz que de manhã o Senhor ouviria o seu clamor. Será que se ele clamasse durante o dia, se ele clamasse à noite, o Senhor não ouviria o seu clamor? O Senhor não, a oração dele não surtiria efeito diante de Deus se ele não clamasse de manhã? O que Davi está querendo dizer aqui, em outras palavras, é: antes que o dia comece, antes que me sobrevenham outros afazeres, antes que algo me distraia, Senhor, eu quero buscar a tua presença. Eu não quero buscar outra coisa, eu não quero bem algum, eu quero a tua presença me basta. A tua presença é tudo o que eu preciso para viver. A tua presença, Senhor, é melhor. A tua presença é melhor. Portanto, meus irmãos, busquemos hoje a presença de Deus. Busque a presença de Deus com a sua maior motivação. Acima das distrações do mundo, acima das diversões, acima do teu emprego, acima dos teus estudos, meus irmãos. Não troque a presença de Deus por nada, nenhum outro a fazer. Ainda que seja algo importante, ainda que seja algo relevante para a tua vida, nada pode ser mais motivador para você do que vivenciar a doce presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo, ele quer habitar contigo. Ele já habita contigo desde o momento em que você recebe a pessoa de Cristo. Mas o Espírito Santo, ele quer fazer algo maior na tua vida. Portanto, meus irmãos, 7 dias. 7 dias apenas. Agora faltam 4. Esse já é o terceiro dia. Não deixe que nada te desanime. Não deixe que nada tire o seu ânimo. Apresente-se a Deus nesses dias como alguém que busca de todo o coração a sua presença. E Deus, ele irá te recompensar. Deus, ele recompensa a todos que buscam a sua presença. A todos que têm como maior motivação da sua vida a presença dele. Louvado seja o Senhor pela sua doce e maravilhosa presença. Mas agora, meus irmãos, eu quero falar sobre uma segunda forma como Deus, ele manifesta a sua presença no nosso meio. E a segunda forma com que Deus, ele manifesta a sua presença no meio de nós, e a segunda forma com que a presença de Deus se manifesta no meio de nós, é quando nós o reverenciamos como o Deus da glória. Será que nós temos reverenciado? Será que nós temos temido a presença de Deus como ela é merecedora? Os versos 6, 7 e 8 vão mostrar que algo aconteceu no meio da caminhada do povo, trazendo a arca novamente para Jerusalém. Acompanhe comigo. 6, 7 e 8. Quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu contra Uzá por seu ato de reverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá, e até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Enquanto a arca ainda estava sendo transportada, um acidente acontece. Os bois tropeçam e Uzá, na melhor das intenções, ele estica seus braços para impedir que aquela arca caísse no chão. Seu gesto foi interpretado ali por Deus como um ato totalmente irreverente. E Deus, ele não pensa duas vezes em ceifar ali mesmo a vida de Uzá. Esse episódio, meus irmãos, causou extrema tristeza a Davi e em todo o povo de Israel. A intenção de Uzá, ao segurar a arca, quando os bois tropeçaram,
não foi das piores. Ele viu que a arca poderia cair, se espatifar, se despedaçar no chão. Então ele toca a arca para evitar que aquele infortúnio acontecesse. Parece injusto até que Deus tome essa decisão de tirar a vida de Uzá dessa forma, né? Mas Uzá, ele estava em uma posição de liderança à frente daquela expedição. Ele sabia, assim como Davi, que não era essa a forma correta de transportar a arca da aliança. Na verdade, eles quiseram apressar a situação, então colocaram aquela arca num carroção, uma carroça, para que rapidamente Davi pudesse voltar para o reino e tocar a sua vida agora como rei, né? O livro de Números diz que os levitas eram os responsáveis por manusear as coisas sagradas, e dentro da tribo de Levi existiam os coatitas. Esses coatitas, eles eram os responsáveis por carregar a arca do Senhor. Existia todo um processo para o transporte. Você se lembra que eu disse que cada ponta dela tinha uma argola? Nas 4 pontas tinha uma argola, e essa argola, ela ficava responsável por pendurar um varão, onde os coatitas, eles tinham que carregar a arca no seu ombro. A arca, ela também deveria ser coberta por um véu. E eles não fizeram nada disso. Simplesmente trouxeram a arca em cima de uma carroça. Deus, ele levava esse assunto muito a sério, irmãos. Esses mesmos coatitas que carregavam a arca, eles não poderiam entrar no lugar sagrado e ver os objetos, senão eles seriam fulminados. Mas o fato de tocar a arca, será que o fato deles tocarem na arca, como a gente brinca aqui, ó, não pode tocar nesse negócio não, senão vai morrer aqui no altar. Será que foi isso que causou a morte de Uzá? Porque aquela arca, ela tinha ido com os filisteus. Os filisteus tinham pego aquela arca, e aquela arca passou meses diante dos filisteus. Eles não morreram simplesmente por tocar na arca, apesar daquela arca ter feito estrago no meio do povo dos filisteus, mas no fato de tocar naquela arca não foi o principal para que Uzá fosse fulminado naquele momento. Então, por que Deus, ele fulmina Uzá daquela forma, se o fato de tocar na arca não era o principal pecado? É porque Deus, ele exige mais reverência daqueles que conhecem as ordens de Deus. Deus exige mais de nós, porque nós conhecemos a sua palavra, a sua lei. E Davi conhecia, aquele povo não conhecia, eles sabiam que eles deveriam fazer esse ritual e eles não fizeram. Os filisteus não sabiam nada disso, mas Davi deveria transportar a arca com maior reverência. E é por isso, meus irmãos, é por isso que as coisas de Deus, elas precisam ser tratadas com reverência e santo temor. Nós não podemos banalizar a presença de Deus, porque o nosso Deus, ele é santo, santo, santo. Diante do nosso Deus, os querubins, eles cobrem o seu rosto. Diante da santidade de Deus, ninguém pode ficar de pé. O nosso Deus, o Deus, ele que é amor, ele também é fogo consumidor. E diante da sua justiça, meus irmãos, ele faz o que ele quer. Em Apocalipse 14, versículo 7, vai dizer: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Salmo 2, versículo 11 diz: servi a Deus com temor e alegrai-vos nele com temor. Jeremias 10, versículo 7 diz: quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Por isso é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Meus irmãos, a festa do tabernáculo, a festa dos tabernáculos, é sim uma festa de grande alegria. É uma festa de muita dança, de muita música, de muita alegria. Porém, tudo o que fazemos aqui
é com grande reverência. Nada do que é feito aqui é feito de qualquer modo, e eu sou testemunha disso. Eu sei que os irmãos, teve dia que os irmãos ficaram até 2 da manhã aqui ornamentando a igreja. Eu sei, eu já participei, eu não pude participar esse ano, infelizmente, da arrumação do ornamento do tabernáculo, por causa do Telzinho ainda, mas no ano que vem, com certeza eu estarei aqui junto. E isso não é um ato de reverência ao Senhor? Todo o cuidado com a ornamentação, todo o cuidado com a obra de Deus, de transformar este lugar num tabernáculo próprio e vivo. E olha que o que não falta nesses momentos, né, de arrumação é brincadeira, é diversão, né? Aqui, como nós somos uma família, o que não falta é zoação. Inclusive aquele ali, ó, eu tô te denunciando. Aquele cara ali está fazendo bullying comigo. Ele não pode me ver, que ele já vem com um sorrisinho do meu lado, falando que o Vasco vai cair. Mas eu estou aqui para te dizer que o Vasco não cai. Mas, meus irmãos, quem disse que crente não pode brincar? Né? Crente pode brincar. Crente pode se animar. Crente pode dançar, se alegrar, reverenciar o Deus do céu. Nós nos alegramos, nós brincamos diante da presença dEle, e nada disso faz com que nós deixemos de reverenciar ao Senhor. Amém. Nós nos alegramos e nós celebramos, porque justamente nós reverenciamos ao Deus da glória. Ele é o Rei da glória. A quem nós podemos nos alegrar, senão o Rei que está governando todo o universo? Quem nós poderemos celebrar 7 dias de louvor e adoração, senão aquele que governa tudo e todos, meus irmãos? Portanto, venha festejar sim. Venha festejar a presença de Deus. Venha festejar o agir de Deus. Venha festejar, venha dançar, venha pular, saltar de alegria. Cantar louvores ao Senhor esses dias. Venha, porque o Senhor se faz presente aqui, mas lembre-se, meus irmãos. Lembre-se. O Senhor requer toda reverência. O Senhor requer que nós sejamos reverentes. Que nós acheguemos a Ele com total reverência. Amém? O Senhor é poderoso. O Senhor governa as nossas vidas. Mas em terceiro lugar, eu quero falar para você, um segundinho, tive um pequeno problema aqui com o esboço. Finalmente nós chegamos à terceira forma, como Deus ele manifesta a sua presença no meio do seu povo. E a presença de Deus, ela também se manifesta quando nós a celebramos. Só um minutinho. Em terceiro lugar, a presença de Deus, ela se manifesta em nossas vidas quando nós a celebramos. Quando nós celebramos a sua presença. Versículos de 8 a 17 vão nos mostrar que a reverência pela presença de Deus, ela não tira a alegria do povo de Deus. Por isso ela é digna de ser celebrada. A marcha triunfal do transporte da arca, ela foi interrompida. O texto vai nos mostrar no versículo 8 que Davi, versículo 9, que naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Davi ele teve muito medo após ver ali Uzá ser morto diante daquela situação. Ele não se sentiu digno de trazer a arca para perto de si. Então ele tem uma ideia fabulosa. Ele diz: vamos deixar a arca na casa do levita. Sim, ele deixa a arca na casa de Obed-edom, um levita, um homem da tribo de Levi. Então, não surpresa de que o Senhor abençoa a casa daquele homem. Durante 3 meses que aquela arca está na casa de Obed-edom, o Senhor abençoa a sua casa. Eles são abençoados,
por conta da coragem de Obed-edom. A coragem de Obed-edom ela é recompensada. Ele não teve medo de receber em sua casa, mesmo tendo visto o estrago da presença daquela arca diante dos filisteus, mesmo tendo visto o estrago que aquela arca fez diante de Uzá. Mesmo assim, Obed-edom, ele recebe a arca em sua casa. Por quê? Porque ele era um homem temente a Deus. E Deus, ele não deixa de abençoar aqueles que abrem a sua casa para a presença dele. Amém. Então Davi, com entusiasmo, com santo temor, com exuberância, celebração, traz a arca da casa de Obed-edom até Jerusalém. Versículos 12b e 13 vão nos mostrar isso. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Versículo 13. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Então aqueles que carregavam a arca, agora você percebe, né, que Davi fez da forma certa. Agora eles foram e carregavam a arca. Davi, ele percebeu e ele entendeu que aquela arca deveria ser levada pelos levitas. Tanto é que ele escreve em 1 Crônicas 15:12: ninguém deve carregar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor escolheu para levar a arca de Deus e servir a Ele para sempre. Davi aprende com aquele episódio que a arca deveria ser carregada. E agora, a cada 6 passos que aqueles homens davam, um boi e um novilho novo era sacrificado. Isso em sinal de humildade e convicção de que todo serviço que o homem presta a Deus está contaminado e precisa de perdão. O espírito de alegria mais uma vez voltou àquela multidão. Aqueles homens, eles provavelmente, eles não foram dando 6 passos e matando o boi desde o caminho de lá onde a arca estava, o Kiriat Jearim, até Jerusalém. Porque se acontecesse isso, muito provavelmente eles passariam mais de 1 ano fazendo isso. A cada 6 passos matavam um boi e um novilho gordo. Isso provavelmente quer dizer que ao chegarem na cidade de Jerusalém, ao se depararem com os degraus onde daria na entrada, nas portas da cidade, a cada 6 degraus eles faziam esse sacrifício do boi e do novilho gordo, e eles, ao passarem, ao subirem os degraus, eles iam sacrificando, ao subirem os 6 degraus, eles iam sacrificando, e tudo isso porque eles sabiam que precisavam do perdão de Deus. Davi, portanto, ele foi dançando diante do povo com as suas forças. Ele não se exaltou diante do povo, mas humilhou-se diante do Senhor. Versículo 14 e 15 vão dizer: Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e trombetas. O sentimento do rei, meus irmãos, foi maravilhosamente intensificado, e ele expressou a sua alegria, a alegria que estava preenchendo o seu coração naquele momento, e ele dança. Ele dança diante de Deus. A sua alma, ela foi tocada pelo pensamento daquele símbolo. A Arca da Aliança estava chegando à Cidade Santa. Então o seu coração se alegra de tal modo que ele não consegue se conter. Ele celebra a presença de Deus com alegria e festa. Mas então Mical, a sua esposa, filha de Saul, diante da presença, da postura de exultação de Davi diante da arca, ela repreende Davi. Versículo 16. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Mical despreza Davi no momento em que Davi celebrava a chegada da presença com tremenda alegria, porque os olhos de Mical eram olhos infiéis, olhos de alguém que não sabia contemplar a presença do próprio Deus.
Um coração carnal que não podia contemplar e apreciar a glória que excede tudo. Seus olhos, os olhos de Mical, estavam cegos diante da presença maravilhosa do próprio Deus, meus irmãos. Mas Davi, longe de se abater, mais uma vez ele reafirma a sua devoção diante do Senhor, a sua alegria diante do Senhor e a presença de Deus na capital de Israel. Versículo 17. Então eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. A arca agora estava de volta ao seu devido lugar. O lugar onde essa arca nunca deveria ter saído. E Davi adora a Deus. Davi oferece ofertas de holocaustos, sacrifícios em adoração ao Senhor. E isso em agradecimento por tamanho feito. Em agradecimento pelo Senhor ter dado a vitória, deles terem levado novamente a arca para a cidade de Jerusalém. E pela continuidade da sua misericórdia na vida deles. A presença novamente havia voltado a Israel. A presença mais uma vez estava diante dos olhos daqueles que contemplavam e eles celebravam. E eles celebravam com alegria, eles adoraram. Adoraram com sacrifícios, adoraram com holocaustos diante de Deus. Meus irmãos, hoje nós podemos celebrar com alegria a presença de Deus em nossas vidas. Nós temos esse direito. Aliás, é um mandamento que nós nos alegremos. É um mandamento que nós celebremos a presença de Deus em nossas vidas. Hoje nós não precisamos ir a tabernáculos ou a templos, nem entregar sacrifícios e holocaustos de adoração. Sabe por quê? Porque um dia, para que nós pudéssemos celebrar a presença de Deus, o Filho de Deus teve a sua presença arrancada do nosso meio. Um dia o próprio Filho de Deus que habitou, que tabernaculou entre nós, ele teve a sua presença arrancada do nosso meio. Ele foi morto por nossos próprios pecados, morto por nossas próprias iniquidades. O próprio Deus que desceu até nós, levou o cálice da ira de Deus, do seu Pai, sobre si, foi morto, vilipendiado numa cruz, para levar sobre si pecados que eram meus e seus, a acusação que era nossa. Nós é quem deveríamos sentir o peso da acusação. Nós é quem deveríamos morrer naquela cruz. Ele teve o seu tabernáculo rompido aqui nesse mundo. O Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que sempre quis se relacionar conosco, meus irmãos, o Cristo de Deus, o Senhor Jesus, Ele morre no Calvário, Ele morreu no Calvário, mas a morte não pôde o deter. Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E Ele fez isso, meus irmãos, para nos deixar um outro auxiliador, para nos deixar o Espírito Santo da promessa. E esse auxiliador estará conosco para sempre, até o dia que nós nos encontrarmos novamente fisicamente com Ele. Por meio da remissão dos nossos pecados, meus irmãos, nós temos a morada do Espírito Santo em nossos corações. Nós temos a morada eterna do Espírito Santo tabernaculando conosco dia após dia. Ele vive em nossos corações, meus irmãos. Por meio de Jesus, hoje nós temos acesso à sala do trono de Deus. Nós não precisamos mais de holocaustos. Nós não precisamos mais das ofertas de sacrifício no templo. Por quê? Porque Ele se fez sacrifício por nós. Ele morreu no Calvário por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado no Calvário, para que por meio do seu sangue nós pudéssemos ter uma nova aliança com Deus, para que restaurasse um novo caminho diante de Deus, para que nós pudéssemos nos achegar à presença santa de Deus. Hoje nós celebramos, meus irmãos, hoje nós nos alegramos, porque o Senhor Jesus comprou a nossa salvação.
Porque o Senhor Jesus nos salvou por meio da fé que hoje nós temos nele. Nós nos achegamos, nós celebramos, nós cantamos, nós nos alegramos por causa do sangue do Cordeiro imolado no Calvário. Portanto, meus irmãos, tabernáculos é tempo também de salvação. Tabernáculos é tempo de reconciliação. Se você nunca conheceu o prazer da vida eterna com Deus, se você que me assiste hoje, você nunca conheceu o prazer de ter a presença de Deus habitando dentro de você, meu irmão, eu quero dizer para você, venha para Jesus. Creia que Jesus é o único Salvador da tua vida. Se arrependa nesta noite dos seus pecados. Sem Jesus nós não podemos ter acesso ao Espírito Santo. E sem Jesus nós ainda somos considerados pecadores. Que nesta noite, meus irmãos, que nesta noite você que ainda não conheceu o prazer da presença, venha para Jesus, arrependa-se, venha viver, venha conhecer o que é viver diante da presença novamente. Venha conhecer o que é viver diante da presença santa do próprio Deus. E conheça a salvação da tua alma. Mas para todos nós aqui nessa noite que já o servimos, que já cremos no seu Evangelho, a ordem é apenas uma: celebre, alegre-se. Alegre-se, pois a presença dele habita em seu coração. Alegre-se porque a graça dele te alcançou. Alegre-se porque ele está no meio da nossa igreja nessa noite. Seja grato ao Senhor por todos os dias fazer parte da sua família. O Senhor Jesus Cristo nos comprou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós fazemos parte da família de Deus. Hoje nós somos reconciliados com Deus. Hoje nós temos a presença santa, agradável e doce do Espírito Santo habitando em nós. Celebre a paz com Deus que temos hoje, meus irmãos. Hoje você tem paz com Deus. Hoje a grande notícia do Evangelho alcançou a sua vida. Você tem paz com Ele. Você não é mais inimigo de Deus. Você é amigo dEle. Ele não é somente o teu Senhor, Ele é o teu amigo. Ele é o Deus que se relaciona contigo. Ele é o Deus que quer estender a sua habitação em você. Ele é um Deus que quer tabernacular conosco, meus irmãos. Mas haverá um dia, meus irmãos, aquele dia, e essa é a nossa esperança, em que Deus ele há de restaurar o tabernáculo entre nós. A habitação virá novamente estar conosco, novamente voltará a ser Deus conosco, visivelmente, de maneira carnal. Ele habitará no meio do seu povo, Ele estará conosco, Ele virá, meus irmãos, e Ele estenderá a sua cabana novamente no meio de nós. E eu quero terminar essa palavra dizendo que a presença de Deus deve ser o alvo da nossa vida terrena, meus irmãos. Que nenhum alvo, que nada tire o seu alvo diante da presença de Deus. Porque sem a presença do Espírito Santo por meio da fé, nós estamos completamente perdidos. Você estará perdido se você não for buscar a presença de Deus para a tua vida como o principal meio de sobrevivência. Se você sente que a presença de Deus, meus irmãos, já não é mais prioridade para a tua vida, se você sente que a presença dele já não é mais um motivo de celebração, de temor, eu quero te convidar a orar comigo nesta noite. É tempo de restaurar o tabernáculo da habitação de Deus na tua vida. Coloque-se de pé nesse momento. Deus quer falar conosco nessa noite, meus irmãos. Deus quer restaurar na tua vida aquilo que você perdeu. Deus quer restaurar a sua habitação. Um dia você já fez do Senhor o principal motivo da sua vida.
A presença de Deus outrora era algo que você buscava ardentemente, mas hoje ela já não faz tanto sentido para você. Hoje as distrações do mundo te tiraram do centro da presença de Deus. Hoje o Senhor, Ele não é mais temido por você. Hoje você não o teme mais como deveria temer. Hoje o Senhor é somente algo a mais na tua vida. Meu irmão, hoje o Senhor, Ele não é mais celebrado. A presença dEle já não é mais celebrada por você. Você não consegue se alegrar quando você está diante da igreja, quando você junto com o povo de Deus vem e estende a sua adoração. Você hoje não consegue se alegrar diante da presença santa de Deus. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos e voltar as tuas mãos aos céus. Eu quero orar para que Deus mais uma vez venha mover nossos corações diante da sua doce presença. Aleluias, aleluias. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Espírito de Deus santificador, o Deus que habita conosco, o Deus que faz morada em nossos corações, o Deus que quer se relacionar com cada um de nós, um Deus que tabernaculou conosco, um Deus que sendo tirado do seu tabernáculo do meio dos homens, deixou um outro auxiliador para tabernacular novamente conosco. A Ti, Senhor, Deus Emanuel, Deus conosco, o Deus que está no alto sublime trono de glória, mas vem a este mundo para estar conosco, para se relacionar com homens pecadores. A Ti, Senhor, nós estendemos a nossa adoração. Pedimos, Senhor, que mais uma vez venha restaurar corações, venha restaurar mais uma vez os nossos templos, o nosso tabernáculo. Venha mais uma vez restaurar, Senhor, o nosso relacionamento contigo. Talvez há irmãos aqui nessa noite que não conseguem mais sentir a sua presença. Talvez haja irmãos aqui nessa noite que já o tiveram como maior motivo de adoração da sua vida, de maior motivo de alegria da sua vida. Há irmãos aqui que não conseguem mais reverenciar ao Rei dos Reis. Há irmãos que não conseguem mais celebrar junto com a igreja a adoração e a tua doce presença, Senhor. Mas eu quero ser voz profética nesta noite. Eu quero dizer que nesse momento o Senhor está restaurando o relacionamento. O Senhor está restaurando tabernáculos neste momento. O Senhor novamente vem tabernacular com corações conosco nesta noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, venha renovar, venha avivar corações, venha nos avivar, Senhor. Venha renovar o teu Espírito Santo sobre nossas vidas, o nosso relacionamento conosco, Senhor. Fomos criados para Ti, fomos criados para adoração, fomos criados para estar no centro do teu altar. Somos criados, Senhor, para estarmos no centro da tua presença. Mas de alguma forma deixamos que a presença fosse embora. De alguma forma deixamos de minerar a sua doce presença. Mas nessa noite, o Senhor vem restaurar a habitação. O Senhor vem restaurar a habitação. O Senhor quer restaurar novamente o relacionamento conosco. Restaura, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Espírito Santo de Deus, transforma-nos a uma vida mais parecida contigo. Transforma-nos, Senhor. Venha diante do teu povo. A tua palavra diz que o Senhor está presente diante dos louvores do seu povo. E nós te louvamos, Senhor, nesse momento. Desejamos a sua presença no meio de nós. Vem, toca-nos, vem, restaura-nos. Aleluia.
satisfaz. Só a tua glória nos satisfaz. Aqui estamos, Senhor, para que o Senhor possa manifestar a tua presença no reino. Te damos glória, te damos honra, pois tu és o nosso Deus, tu és o Rei da glória, tu és o Senhor dos senhores. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos. A ti toda a honra, a ti toda a glória e a ti todo o louvor. Glória a Deus. Você pode aplaudir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Festa linda, né? Festa tão santa. Glória a Deus. E agora, não menos importante, nós passamos ao momento do ofertório. E eu vou ler um trecho aqui que a gente tem lido, mas enfim, a gente está falando de tabernáculo, então a gente tem que ler coisas de tabernáculo. E eu vou ler aqui um texto, mas não precisa abrir a sua Bíblia. Está em Deuteronômio 16, no versículo 16 diz assim: 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que Ele escolheu, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. E tem uma coisa muito interessante que diz aqui: porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Amém? Sabe o que eu aprendo aqui, querido? É que é impossível nós não termos nada para ofertar ao Senhor. Porque o Senhor, Ele diz aqui, tudo que o Senhor nos pede, Deus nunca nos pede algo que a gente não possa fazer. Amém? Então, se Ele diz aqui que ninguém deve aparecer de mãos vazias perante Ele, é exatamente isso que nós devemos cumprir. E o Senhor fala: e cada um ofereça na proporção que houver recebido do Senhor, segundo a bênção que já houver recebido de Deus naquele período. Então certamente eu e você, nós temos algo nesse momento para ofertar ao Senhor. Então peça o seu envelope aí onde você está e ofereça, dê a sua melhor oferta, porque o Senhor, aleluia, Ele tem te abençoado, Ele tem me abençoado, Ele tem nos abençoado, amém? E para Deus não existe oferta grande, oferta pequena, é de acordo com a proporção que o Senhor tem nos abençoado. Então a gente consulta o nosso coração e a gente oferta. É assim que nós devemos ofertar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, amém? Bom, não tá vazio não, tá, gente? Vou botar meu pé aqui depois. Porque às vezes eu proponho assim e depois eu coloco. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa noite, Deus, por mais essa noite na tua presença, ó Deus, aqui nos teus tabernáculos, onde podemos estar aqui nos alegrando junto com os nossos irmãos, onde estamos podendo, Senhor, ouvir da tua palavra, ouvir, Senhor, dos teus ensinamentos, da tua palavra que é vida para a nossa vida. Te agradecemos por esse momento também tão santo, que é o momento, Senhor, em que nós retribuímos toda a bênção, aleluia, que o Senhor tem nos abençoado. Seja, Senhor, com a nossa oferta, nosso dinheiro, com a nossa vida, aleluia, ó Deus, cumprindo aqui o mandamento do Senhor. Deus, nós te louvamos, nós te apresentamos, Senhor, os dízimos, as ofertas alçadas do seu povo. Deus, contempla, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, estar cumprindo a palavra que tu liberaste nesse lugar, que seriam dias de céus abertos, Deus, de bênçãos sendo liberadas, Senhor, sobre o teu povo.
novo. Oh Deus, visita cada um aqui. Deus, cada um que está com alguma coisa retida. Deus, em nome de Jesus, nós tomamos posse da Tua palavra, Senhor. Que os céus sejam abertos sobre as nossas vidas. Que haja, Senhor, a liberação sobrenatural do que cada um aqui, Senhor, está precisando. Algo que talvez esteja retido nos céus. Oh Deus, mas com base na Tua palavra, Senhor, nós profetizamos, Senhor, e nós acreditamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê mais um aplauso ao Senhor. Aleluia. Amém, amém. Coisa linda, né? Glória a Deus. Mais uma noite, né, gente? Vamos agradecer ao Senhor por tudo que aconteceu nessa noite mais uma vez. Amém. Pai, te louvamos. Te louvamos por cada coração aqui presente. Sim, meu Deus. Te louvamos por cada família aqui representada. Te louvamos por esses jovens, esses irmãos que se empenham tanto aqui no louvor. Te louvamos pela família e vida do Tiago, Sim, meu Deus. que nos trouxe essa palavra, esse alimento, essa porção desse dia. Pai, que as Tuas mãos estejam sobre a vida do nosso irmão, sua casa, sua família, seu pequenino. Guarda ele, guarda a sua casa e seu casamento nesses dias aí, e que o Senhor venha acrescentar cada vez mais para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado por cada coração, por cada pessoa que deixou os seus afazeres para estar aqui conosco. E cada pessoa que está acreditando, que está obedecendo, que está se colocando debaixo dessa palavra. Obrigado por cada vida. Obrigado também pela vida dos nossos pastores. Obrigado pela vida do pastor Antônio, que está se preparando para viajar, para voltar para cá. Volta logo. Pai, guarda ele na saída de lá. Assim como o Senhor levou em paz e segurança, traz ele de volta em paz e segurança, para a glória do Teu nome, Senhor. Ah, Pai, te louvamos por tabernáculos. Ah, Pai, te louvamos pela revelação da Tua palavra. Te louvamos porque estávamos mortos e o Senhor nos ressuscitou em Cristo Jesus. Estenda a Tua mão. Te louvamos pelo Teu grande amor, Pai. Te louvamos pela graça revelada através de Cristo Jesus. E obrigado pelas doces e eternas consolações do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. E aplauda o nome do Senhor. E dá glória a Ele.